Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Lembrando a todos, se você gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é mais um filme da franquia Pânico na Floresta, mas dessa vez nós vamos voltar no tempo. Vamos conhecer um pouco da origem dos famosos canibais. Tem neve, uma clínica abandonada, um grupo de jovens e, claro, muita violência, porque o DVD sorteado de hoje é Pânico na Neve ou Pânico na Floresta 4. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, vou falar um pouquinho desse filme. O Pânico na Neve, ou Pânico na Floresta 4, ele foi lançado em 2011. O título original é Wrong Turn Blood Begins. Wrong Turn 4 Blood Begins. Ele funciona como uma espécie de prelúdio da franquia, ou seja, a história acontece antes dos primeiros filmes, dos acontecimentos dos primeiros filmes. A produção mostra a origem dos 3 principais canibais da série e explica como eles chegaram à situação em que os encontramos nos outros filmes. O diretor desse filme aqui é o Declan O'Brien, que ele fez vários outros filmes que vocês estão vendo aí no ladinho. E aqui tem vários atores meio desconhecidos, eu não vou citar os nomes deles, tá? Porque nos Pânicos da Floresta é meio difícil conseguir decorar os nomes deles. E, sério, eu achei esse filme aqui apenas razoável. A ideia de mostrar a origem dos canibais é interessante, mas eu não achei que o filme aproveitou todo o potencial dessa história. No finalzinho do vídeo eu vou dar mais detalhes falando do filme Pânico na Floresta 4 ou Pânico na Neve. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente. Aqui fala que é uma versão estendida do filme. Eu gosto de DVDs que vêm com a versão estendida. Aqui está a lombada, parceria aqui da Fox. A parte de trás, gritar só os deixa com mais fome. Um pouco da sinopse do filme, como as ceninhas, contém vários bônus nessa edição. A duração do filme é um pouco longa, não curta, tá? É 1 hora e 33 minutos. E a classificação para maiores de 18 anos, porque o tema é assassinato em série e contém sexo e violência super extrema. Todos os Pânicos da Floresta são para maiores de 18 anos. E abrindo aqui está a arte do disco, simplesinha essa artezinha. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 67% a crítica e 28% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Então curtem aí o menu de Pânico na Floresta 4 ou Pânico na Neve. Dr. Brendan Ryan. Não!
Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas, que é o título original desse filme. Agora eu vou contar um pouco da história bem completa e detalhada, seguindo os acontecimentos do filme e a sinopse. Este quarto filme funciona basicamente como um prequel, mostrando a origem de 3 dedos, um olho e Sawtooth, antes dos acontecimentos do primeiro filme. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o quarto filme e não querem saber nada da sinopse do filme ou da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa e detalhada por partes que eu vou falar pra vocês do quarto filme da franquia de Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas ou Pânico na Neve. Então, bora lá começar pela sinopse bem detalhada. Vamos lá. A história começa em 1974 no sanatório de Greenville, localizado na Virgínia Ocidental. O lugar é uma instituição psiquiátrica isolada, onde estão internados vários pacientes considerados perigosíssimos. Entre eles estão 3 irmãos que futuramente ficariam conhecidos pelos nomes de 3 dedos, um olho e Sawtooth. Os 3 ainda são jovens, mas já apresentam um comportamento extremamente violento. O médico responsável pelo sanatório, Dr. Brian Ryan, recebe a psiquiatra Dra. Anne Mary McQuaid para conhecer o local. Durante o passeio, o Ryan apresenta os 3 irmãos e explica que eles estão internados há muitos anos. Os médicos acreditam que os irmãos são extremamente perigosos, mas existe uma característica ainda maior e mais assustadora. Eles praticamente não sentem nada de dor. Próximo capítulo, a fuga dos irmãos. Durante a visita da Dra. McQuaid, acontece algo que mudará completamente o destino do sanatório. Um dos pacientes consegue pegar o grampo de cabelo dela. O objeto acaba chegando às mãos dos 3 irmãos. O 3 dedos, ele consegue utilizar o grampo para abrir a fechadura da cela. Os irmãos finalmente conseguem escapar, mas eles não fogem sozinhos. Eles libertam os outros pacientes do sanatório. E em poucos minutos, pouco tempo, o local se transforma em um verdadeiro massacre. Os pacientes atacam os funcionários, enfermeiros e médicos. Entre as vítimas estão o Dr. Ryan e a Dra. McQuaid. O sanatório deixa de ser uma instituição de tratamento e se transforma no território dos 3 irmãos. Próximo capítulo, 29 anos depois. A história então avança para 2003. Um grupo de 9 estudantes da Universidade Weston está fazendo uma viagem de snowmobile, eu não sei falar muito bem, tá? Durante as férias de inverno. O grupo aqui é formado por Kenya, Jenna, Vincent, Sarah, Bridget, Kyle, Claire, Daniel e Lauren. Eles estão indo para a cabana de seu amigo Porter, localizada nas montanhas. A viagem deveria ser apenas uma diversão entre amigos, mas uma forte tempestade de neve muda completamente os seus planos. Próximo capítulo, a tempestade. Os estudantes acabam perdidos no meio da tempestade. A neve fica cada vez mais intensa, a visibilidade diminui e eles não conseguem continuar seguindo o caminho normalmente. Então, eles encontram um enorme prédio abandonado e é justamente o antigo sanatório de Glenville. Sem saber o que aconteceu naquele lugar décadas antes, eles decidem entrar. Para eles, aquele prédio abandonado parece ser a melhor oportunidade de escapar do frio. Só que eles cometeram um enorme erro. Os 3 irmãos ainda estão vivendo naquele local. Próximo capítulo. O sanatório abandonado. Os jovens começam a explorar o prédio. Lauren conhece histórias sobre o sanatório e lembra que seu irmão já havia contado histórias sobre os canibais que viviam naquela região. Ela tenta avisar os amigos, mas eles não acreditam nela. Para os outros, tudo aquilo parece apenas uma lenda. Enquanto a tempestade continua do lado de fora, eles decidem passar a noite no sanatório. Próximo capítulo, Vincent desaparece. Durante a noite, Vincent não consegue dormir. Enquanto os outros estão descansando, ele começa a explorar sozinho o prédio. Ele acaba encontrando o cadáver de Porter,
Antes que consiga avisar os amigos, o Santut aparece e o Vincent é morto com uma barra metálica. Os outros estudantes continuam dormindo sem saber o que aconteceu. Próximo capítulo, os jovens descobrem a verdade. Na manhã seguinte, o grupo percebe que Vincent desapareceu. Eles começam a procurar pelo amigo dentro do sanatório. Durante a busca, Jenna acaba encontrando os canibais. Ela vê 3 dedos, um olho e Santut preparando o corpo de Porter. A Jenna corre para avisar os outros. Nesse momento, os estudantes percebem que as histórias de Lauren eram verdadeiras e eles estão presos dentro de um sanatório ocupado por 3 canibais. Próximo capítulo, Claire. O grupo tenta fugir, mas os canibais começam a atacar. A Claire ela é capturada e ela acaba sendo pendurada em uma sacada utilizando arame farpado. Os canibais então a matam de maneira brutal. E o grupo percebe que precisa encontrar uma saída imediatamente. Próximo capítulo, os Snowmobiles. Os jovens tentam fugir utilizando eles, mas descobrem que os fios das velas de ignição foram roubados pelos canibais. Sem os veículos, eles ficam completamente presos. A tempestade continua bem forte e sair caminhando pela neve também significa correr o risco de morrer congelado. Próximo capítulo, Lauren procura ajuda. A Lauren decide tentar procurar ajuda. Ela pega os esquis e desce a montanha. Enquanto isso, os outros permanecem no sanatório. Eles se barricaram no antigo consultório dos médicos e agora precisam encontrar uma maneira de sobreviver até a tempestade passar. Kyle, Daniel e Sarah descem até o porão para procurar armas. Eles sabem que precisam se defender, mas os canibais continuam observando todos os seus movimentos. O Daniel, ele acaba sendo capturado, ele é levado para a cozinha e amarrando em uma mesa. Os próprios canibais começam então a matar e comer o Daniel. Os outros percebem que precisam agir rapidamente. Próximo capítulo, os canibais são capturados. Os sobreviventes conseguem perseguir os 3 irmãos. Eles conseguem prendê-los dentro de uma cela do sanatório. Por alguns momentos parece que finalmente são seguros. Kyle fica responsável por vigiar os canibais. Enquanto isso, os outros continuam procurando os fios dos snowmobiles. Mas existe um problema, o Kyle está exausto. E é aí que o Kyle adormece. O Kyle ele acaba dormindo enquanto deveria vigiar os irmãos. 3 dedos, um olho e Santut aproveitam a oportunidade. Eles conseguem escapar. Os outros jovens voltam para o local e encontram Kyle. Mas no meio da confusão, as meninas confundem Kyle como um dos canibais. Eles acabam matando Kyle acidentalmente. É uma das situações mais trágicas do filme, porque o Kyle não foi morto pelos canibais. Ele foi morto pelos próprios amigos. Os canibais eles voltam a perseguir as garotas. As sobreviventes tentam encontrar uma saída. Elas acabam sendo obrigadas a escapar pela janela. Jenna não consegue escapar a tempo. Ela é capturada e morta pelos canibais. Agora restam cada vez menos sobreviventes. Próximo capítulo, a perseguição. Kenya, Sarah e Bridget conseguem sair do prédio, mas os 3 dedos, um olho e o Santut não desistem. Os canibais pegam os snowmobiles e começam a perseguir as garotas pela neve. A perseguição se transforma em uma corrida pela sobrevivência. Durante a perseguição, o grupo acaba se separando. Bridget é alcançada por um olho e ele consegue matá-la. Agora apenas sobra Kenya e Sarah que continuam tentando escapar. Enquanto isso, Lauren continua tentando encontrar ajuda, mas ela está completamente exposta ao frio. A tempestade é forte demais. E quando o dia começa a amanhecer, Lauren morre congelada. Ela estava muito perto de uma estrada, mas não consegue chegar até lá. E, para finalizar, a Kenya continua sendo perseguida por um olho. Quando parece que ela é finalmente sendo capturada, a Sarah reaparece. Ela consegue derrubar um olho do snowmobile. As duas então pegam o veículo e tentam fugir. Por alguns segundos parece que finalmente conseguiriam escapar. Mas os canibais já haviam preparado uma última armadilha. Próximo capítulo, a armadilha final.
Três Dedos havia colocado uma armadilha de arame farpado no caminho. Kenya e Sarah não conseguem perceber a armadilha a tempo. O Snowmobile passa diretamente pelo fio. As duas são decapitadas. Ou seja, mesmo quando parecia que seriam as sobreviventes do filme, elas acabam morrendo no último momento. E para finalizar, o final dos canibais. Depois de matar Kenya e Sarah, Três Dedos recolhe as cabeças das duas. Ele coloca os corpos e as cabeças num caminhão. Depois retorna para o sanatório junto com seus irmãos. E o filme ele termina mostrando que os três canibais continuam vivos. Eles continuam ocupando o sanatório e estão prontos para continuar caçando qualquer pessoa que se atreva a entrar naquele território. O final de Pânico na Floresta 4 é importante porque explica porque o Três Dedos, Um Olho e Santucci já estavam vivendo naquele local antes dos acontecimentos dos outros filmes. O filme mostra que eles escaparam do sanatório em 1974 e transformaram o lugar em sua própria casa. Quando os estudantes chegam a 2003, eles simplesmente entram no território dos três irmãos. Por isso, praticamente todos acabam mortos. E o mais cruel é que não existe um final feliz desse filme. Mesmo quando a Kenya e Sarah parecem ter conseguido escapar, Três Dedos já havia preparado uma armadilha, uma última armadilha. A morte delas mostra que nesse filme, nem mesmo as possíveis sobreviventes estão realmente seguras até o último segundo. Vou falar pra vocês um dos pontos positivos desse filme aqui. Aqui mostra a origem dos três canibais, o sanatório é um cenário diferente e interessante, a tempestade de neve cria uma boa atmosfera, os três irmãos funcionam muito bem como vilões, tem bastante terror e violência para quem gosta de gore, o final é inesperado e bastante cruel, e a história complementa a mitologia da franquia. Porém depende dos seus pontos negativos, como alguns personagens são pouco desenvolvidos, algumas decisões dos estudantes não fazem muito sentido, o roteiro aqui é bastante simples, algumas mortes parecem existir apenas para aumentar a quantidade de gore, e o filme ele não possui o mesmo impacto dos primeiros filmes. Na minha opinião, eu acho que Pânico na Floresta 4 ele é um filme que tem uma ideia interessante, principalmente por mostrar a origem dos três canibais. A parte de 1974 é uma das coisas que mais gosto, porque finalmente vemos como os três irmãos conseguiram escapar do sanatório e começaram a construir aquela vida de violência. Também acho interessante o cenário. Em vez de termos simplesmente uma floresta como nos primeiros filmes, temos um sanatório abandonado no meio de uma tempestade de neve. Isso dá uma identidade diferente ao filme. Por outro lado, eu acho que o roteiro dos estudantes não é tão forte. Muitos personagens acabam funcionando apenas como vítimas e algumas decisões deles são bastante questionáveis. Além disso, a quantidade de mortes é grande, mas nem todas têm o mesmo impacto. O final também é bastante cruel, principalmente porque Kenya e Sarah parecem ter conseguido escapar e acabam morrendo na última armadilha. Então, pra mim, é um filme que tem bons elementos de terror e bastante gore, mas não chega ao nível dos melhores capítulos da franquia. E a nota que eu vou dar para o filme Pânico na Floresta 4 é 5. É uma continuação do Paprikon, tá? Que tem alguns elementos interessantes, principalmente a origem dos três canibais, mas ele não consegue manter o mesmo nível dos melhores filmes da franquia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Pânico na Floresta 4 aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Pânico na Floresta 4? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês gostaram de descobrir a origem dos Três Dedos, Santucci e o Olho? E qual morte desse filme vocês acharam mais chocante? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, a nota que vocês dariam para o filme e qual é o seu favorito da franquia Pânico na Floresta. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos e DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.